nesse momento que estamos iniciando nossos trabalhos. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui. Pedindo a Jesus que possa estar envolvendo todos nós, trabalhadores da sua seara, as pessoas desse grupo que participa desse estudo, aqueles que estão presentes e aqueles que no momento não estejam presentes, que eles também sejam envolvidos com essas energias. Saiu aí. Boa noite, Carmen. Carmen? Boa noite. Ivonete? Oi? Caiu no final da prece, foi? Vamos lá. Foi. Boa noite. Boa noite, Ivana. A censura. No final da prece de Conceição Barreto caiu a internet dela. Mas tudo bem, ela conseguiu fazer lá. Vamos ver aqui. Ela vai voltar. Eu voltarei, como diria o Exterminador do Futuro, só que esperamos que ela não volte destruindo tudo, como o filme O Exterminador do Futuro, que dizia isso. Vamos fazer o nosso velho, bom e rápido resumo. Estamos no capítulo 24, luta expiatória. Ivonete não tem o livro, né? Já tem o livro? Ali, Ivonete, levante aí. Toma aí o seu, Tá com o novo, o meu ainda é o velho. Então, o capítulo é o 24, luta expiatória, onde vamos ver o quê? Um terceiro caso, onde um homem cai na fila do centro, né? De atendimento, dentro do centro, né? Numa fila de passe ou fila de atendimento fraterno, eles não especificam, mas é uma fila dentro do centro. Caiu duas mulheres, agora a terceira pessoa é um homem, Américo, que cai em convulsão, tem 30 anos, e André Luiz depois vai na casa dele, acompanha ele, obviamente sem ele ver, né? Então vai ver que ali é uma expiação coletiva, é a expiação de um grupo de famílias, onde o pai e 4 filhos, né? Não sei o que aconteceu. Caiu, mas deu para fazer. Eu estava de fechado fazendo oração e me ligaram aqui, não sei como. Caiu, mas não tem problema não. Então, nós estamos, Ivonete, aqui no... Boa noite, Josi, também. Nós paramos aqui, cá embaixo, na página, Ivonete. Boa noite. Boa noite. 223, Ivonete. Seu livro é igual ao meu. Você vai ver lá embaixo, nosso amigo em reajuste. É isso que nós lemos esse trecho pela metade, eu vou reler. Mas antes, eu vou analisar com todos, mais uma vez, a parte de cima, onde André Luiz ou Hilário pergunta o enigma de nosso irmão, né? Aliás, é assistência. Ele pergunta se Américo também poderia se enquadrar no transe em algum processo mediúnico que desconhecemos, já que o livro todo é para estudar a mediunidade. Então, tudo aqui, André Luiz e Hilário pergunta se tem a ver com mediunidade. É como nós mesmos, aprendizes. Isso também é como naquela época, é como ainda hoje, muita gente, uma pessoa cai em convulsão, aí está sob obsessão. Tem alguém falando aí. Foi Nanda que entrou ali com Ferreira, a filha de Ferreira. Então, quer saber será que isso é mediunidade? Epilepsia é mediunidade? Tudo se pensava que era mediunidade. Antes não, né? Antes chamava mediunidade, mas chamava o diabo, né? O epiléptico era pejorativamente chamado de endemoniado. Então, André Luiz, o livro é de 58, ele está pegando ainda muito disso na mente popular, e o livro, o objetivo é de estudar o que é mediunidade e o que não é. Então, esse rapaz que caiu em convulsão, aí o enigma de nosso irmão, eu vou só reler um trecho para a gente voltar, para ficar bem firme isso na nossa mente. Elucidou o assistente. É de natureza mental, considerando-lhe a origem pura e simples. Então,
ele apresenta um transtorno de somatização, que foi chamado à época, por Charcot, por Breuer, por Freud, de histeria, que primeiro Charcot identificava que as mulheres eram histéricas. Hister significa útero, era a doença da mulher. E aí Freud vem e vai descobrir que os homens também são histéricos. Em 1895, ele lança um livro sobre isso. Aí que foi um choque. Mas o homem não tem útero, porque achava que era uma doença originária do útero feminino que provocava aquelas somatizações, convulsões, braço duro, a pessoa com o pescoço rígido, convulsão babando. O homem também tem isso. Então hoje é chamado de transtorno de somatização. É o que isso? Quando problemas emocionais são reprimidos pelo consciente, essas emoções reprimidas buscam outros canais para se manifestar em seu corpo. Por isso que é somatização. Soma significa corpo. Então, o problema emocional reprimido, 1 ano, 10 anos, 20 anos, ele vai sair. É como a água que está represada, como aqui na minha parede eu já botei cimento, e sempre sai um mofo. É o sinal que a água ainda tem, penetra algum tubo interno, segundo o canador, está furado, e se a água está saindo, ela vai encontrar um meio para sair. Ela tem que buscar um caminho para sair. Então, o caminho é a somatização, cada um de um jeito. Era babando, era convulsão, era braço duro. Tem na internet um filme, me foge o nome agora, em preto e branco, baseado na história da histeria. Já assisti umas 2 vezes. É a história de Freud, de Charcot, e de como essa doença que achava que era do útero da mulher física é uma doença emocional, um trauma, um conflito. Então, um psicólogo vai estudar médico, vai ajudar ele, mas em parte. Porque o problema dele não foi da vida. O problema dele, emocional, vem de outra encarnação. Ele era ladrão, ele era marginal, e se juntou com outros marginais no mundo espiritual, como a gente vai ver aqui. Então, o problema é de ordem mental, mas está radicado a sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências mediúnicas. Então, por que ele diz que o problema é da mente dele? Mas se assemelha também pelo mecanismo psíquico igual ao da mediunidade. Ô, Mário, eu queria fazer a seguinte colocação. Em relação à luz daqui está apagando e acendendo. Eu acabei de trocar a lâmpada e a lâmpada continua isso. Mas não é isso que eu quero falar, não. De uma hora para outra, a lâmpada deu para fazer isso. O que eu quero falar é o seguinte: você falou aí do contexto do rapaz. O rapaz era ladrão na outra vida. Graças a Deus que vem o esquecimento para todos nós. Porque a gente não sabe o que é que cada um. E aí a gente tem sempre uma nova oportunidade de recomeçar. E aí, com essa nova oportunidade, esse rapaz está numa cadeira de roda, o pai dele, numa cadeira de roda. Ele que só inspira das pessoas compaixão. Então, se antes causava revolta, repulsa, nessa vida causa compaixão. As pessoas sentem compaixão de ver o sofrimento dele. Imagine se ninguém soubesse quem ele foi. Se soubesse quem ele foi, as pessoas ainda não têm um nível de sentimento ainda elevado. Ia dizer bem merecido, foi pouco, e coisas desse tipo. Como ninguém sabe nada e só vê o sofrimento, então todos nós sentimos a compaixão. Então, o esquecimento, ele é providencial. É providencial, isso mesmo. É a lei divina. Então, é isso aí. Então, o que é que ele está falando aqui? Eu só vou citar, não vou ler para a gente voltar para a leitura do livro. Onde é que está a explicação? Já que a doença é de origem mental, mas está radicado à sensibilização psíquica, tanto quanto às ocorrências de mediunidade. Hoje é legal de Ferreira, vou ver se é o barulho.
Tu tá vindo? Eu vou desligar aqui, o meu tá acendendo e apagando, parecendo que eu tô na boate. Desliga aí, tá dando um retorno no telefone. Parou, era o seu de Ferreira. Então, está radicado a sensibilização psíquica tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Kardec fala sobre isso no capítulo 14, item 164. Médiuns sensitivos é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras, que são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga. Kardec coloca lá arrepios em seus poros. Então, ela é a base de toda a faculdade mediúnica. Por isso Kardec coloca no capítulo 14, no item 164, antes de falar dos outros médios, ele coloca isso. Todos têm essa faculdade rudimentar. É rudimentar mesmo, é a base, é uma coisa latente. Mas sentiu um arrepio aqui, vou jogar a cachaça pro santo. Sentiu um negócio, um mal-estar, sentiu um bem-estar, se for um bom espírito. Então, ele está sentindo isso na presença daqueles dois desencarnados, que não estão atuando, obsidiando ele, porque não são inimigos dele, são parceiros de vícios que ele adquiriu no mundo espiritual. Mas quando se aproxima, pelo sentido mediúnico, ele entra em convulsão, ele entra em um estado de transe, né? convulsivo. Mas ele não está vendo com os olhos, ele não está ouvindo com os ouvidos. Mas a aproximação, devido à aproximação dos outros, o perispírito dele, as suas irradiações, entra em contato com aqueles outros que lhes são afins. Ele metia a mão também no dinheiro, os outros também. Né? Então entrou em afinidade, ele entra em convulsão. Então a gente vai ver. Vamos lá para a leitura para a gente não fugir muito. Vou reler isso. Nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, ele vai explicar, né? Vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Ali foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra. Né? Então, é mental, ou melhor, emocional ou mental, como queira. O transtorno de somatização, segundo o dicionário de medicina, é um transtorno emocional que se expressa no corpo físico. Então, é um histérico. A doença dele, que é uma deficiência no organismo perispiritual, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação só se firma aos 7 anos. Hoje a ciência psicológica, principalmente a ciência transpessoal, a psicologia transpessoal já identifica bastante isso. A criança, meu neto tem 4 anos, ele não está totalmente reencarnado. Ele pode ver um espírito, pode estar em contato com o mundo espiritual. O sangue que está produzindo é o sangue ainda da mãe, que ele recebeu na placenta, segundo a neurociência e a ciência infantil. Então, ele está produzindo aquilo que André Luiz já revelou em várias obras. A reencarnação só se firma plenamente, ele começa a produzir seu próprio sangue, suas próprias hemácias, tudo, a partir dos 7 anos. É nesse momento em que o espírito protetor, um protetor sai e vai dar lugar ao outro. Ele tem um guardião, André Luiz explica isso no livro Missionário da Luz. Então, vai dar lugar ao outro. Divaldo Franco, até os 7 anos, Guaraci, né, o índio. Depois de Guaraci, entrou outro, né, acho que era Simbá, que entrou. Ele saiu, Guaraci fala, desce da árvore. Quando ele desce da árvore, Divaldo, eu vou me embora. Divaldo fica triste, né? Ele brincava com um menino invisível. Eu vou reencarnar, eu preciso entrar na civilização. O índio Guaraci. Divaldo, quando já adulto, adota as crianças, já começa a adotar as crianças. O primeiro filho
que entregaram ele criança, ele colocou o nome de Guaraci, o nome do índio, do seu grande amigo, durante o seu período infantil, o filho dele. Então ele narra isso nas suas biografias. Então, aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. Bom, aquele momento ali, a proteção total, né? Há espíritos que não conseguem isso, né? Esse aqui tem mérito. Há espíritos que são acossados desde o útero da mãe, né? A gente já vê nas obras. Mas aqui não existe ninguém igual ao outro, uma dívida igual ao outro. Esse tinha mérito. Então sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. Bom, no perispírito dele já começa a expressar, né, aquilo que na Terra qualquer psicólogo ou psiquiatra vai dizer: você é um histérico. Ou se fosse hoje, você é portador de um seu filho é um portador de um transtorno mental chamado transtorno de somatização. Aos 7 anos de idade, se a mãe levou, né, então, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e, desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. Algemado à perturbação em quem se enleou, supõe haver nascido com fracasso congenial, né? Uma doença congênita. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Aí é a hipnose. Aí já não é dele. Veja como é sutil. Por isso que ele coloca, é mental a natureza, mas está radicalizado aonde? A faculdade mediúnica que todo mundo tem. Foi por isso que eu tive que pegar o livro dos médios. O capítulo 14, Kardec fala, usando o mesmo termo, médio sensitivo, sente a presença. Ela é base para todo e qualquer médium. Então Chico Xavier tinha como base a sensibilidade. Você chega num ambiente e sente que o ambiente não está bem, ou sente que o ambiente é ótimo. É por isso que depois, no capítulo 26, ele vai se aprofundar sobre isso, que é a psicometria, né? Usando um termo já da medicina. Kardec não usa esse termo. Então, isso aqui vai ser explicado no capítulo 26, do que ele está citando. Então, é mental. Essa depressão, essa coisa de baixa autoestima, né? Se é esse o termo. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Está aqui a explicação. Ele foi hipnotizado no mundo espiritual. Hipnotizadores cruéis. Você é um inútil. Você é ladrão. Você vai reencarnar, mas você será sempre ladrão. Sempre ladrão. Sempre. Terrível isso. Hipnotizadores cruéis, né? O que o doutrinador faz na mediúnica? Você é um filho de Deus. Você é um nosso irmão. É a mesma técnica, é neutra. Só que é pro bem, né? Você é um filho de Deus. Você é alguém que chega zoantropizado, o espírito, né? Na forma de algum animal comum, lobo. Ô, né? Mário, eu vou lhe fazer uma pergunta. No caso desse rapaz aí, que ele está com a autoestima, baixa autoestima, mas isso antes do processo dele de reencarnar não foi trabalhado, não? Eu sei que ele sofreu, ele foi hipnotizado, ele sofreu bastante, mas do período do resgate até a reencarnação, o tratamento que foi feito não foi o suficiente? A gente tem que ver que há reencarnações planejadas, programadas. Mas aí teria que sair muito. Mas as obras vão indicar a vida continua. Só essa aqui, André Luiz, que explica isso. Há várias outras, Missionário da Luz. Há reencarnações que sofrem apenas o automatismo, né? Então, você pega um livro, Ivan tem um livro que Ivan sempre comenta, Fronteiras da Loucura, de Filomeno de Miranda, e que a gente conhece como Filhos de Carnaval. 9 meses depois, as meninas aparecem grávidas, né? Não 9 meses, mas meses depois do Carnaval. Você vai ver no livro lá os espíritos se aproximando. Aqueles que estão espíritos viciados em sexo. O ser humano, desencarnado, continua. Está tão grudado naquela menina, naquele outro, e quando ele quer sair, já não consegue sair. Porque o ato sexual motivado pelo álcool, pelos excessos, pelo que for, pelas paixões do carnaval momentânea, aqueles espíritos que estão sugando a libido, a energia,
Quando querem sair, às vezes não conseguem. Eles já estão vinculados ao útero da mãe. Então é claro que há um guardião enviado para ele, há um espírito familiar para ele, é óbvio. Mas não houve um planejamento, eles chamam de automatismo reencarnatório. André Luiz escreveu essa palavra. Fora que as reencarnações compulsórias, eu não sei se esse Américo aqui queria reencarnar. Eu acredito que ele não se aprofunda aqui. Se ele não queria se reencarnar, estava no mundo espiritual, roubou na Terra, encarnado. Foi para o mundo espiritual, como ele já explicou aqui. Se juntou com outros, aqueles dois que não estavam com ele encarnado, mas que eram ladrões que realmente esperavam ele. Ele se junta com esses grupos nas trevas. O pai dele queria, o pai dele se arrependeu. Ele recebeu uma filha que não tinha nada a ver, Laura, veio para ajudar, e uma esposa, a misericórdia divina. 2 espíritos pediram. Mas ele e os outros 3 ou 4 filhos, homens, a gente vai ver aqui, todos eram do bando. Américo, eu não sei se ele queria reencarnar. E se for uma reencarnação compulsória, já que ele estava inspirando os encarnados a roubar. E o outro, que era responsável, que aderiu ele, eu vou reencarnar, traga ele do jeito que ele está. Trouxe ele do jeito que ele está. Então, há o planejamento. Como é o nome que você falou? Automatismo o quê? Automatismo reencarnatório é um termo de André Luiz no livro E a Vida Continua. São reencarnações automáticas. Sim. Pela aproximação. O outro está junto o tempo todo comigo, me sugando, ouvindo o conselho de um guardião, de um protetor, indo para uma mediúnica, mas ele não quer mudar. E de repente, quando ele quer sair, já foi. Ele está tão grudado no ato sexual que ele se vincula. André Luiz explica isso com maestria em suas obras. Diga, Evan. Eu me lembro que você falou sobre os seres zoantrapizados. Ia explicar sobre isso aí. Diga. Eu queria saber, você ia explicar sobre isso. Sim. É isso, que a técnica é a mesma, né? Então, a técnica desse hipnotizador, que hipnotizou o rapaz antes de reencarnar, o doutrinador também faz a neutra. Você é um ser humano. Eu sou um crocodilo, eu sou um lobo, eu sou o que for. Você é um ser humano, é um filho de Deus. Você não é isso. Então, sim, sem aumentar a voz, né, cada um conforme o seu jeito de doutrinar, vai intuindo, e aquele companheiro vai se modificando. Aqui tem as obras, não tenho como pegar aqui. Mas Ivan também tem esse livro de Filomeno de Miranda, onde o espírito que era o sobrinho de Gengis Khan, Tuktamit, foi na Mansão do Caminho, né? Então ele chega com a forma de diabo, chifre. Então, na mansão, você é gente, eu sou o diabo. E os médios videntes vendo ele com chifre, com os olhos altos. Você é gente, eu sou o sobrinho do grande Khan, né? E ele coordenava uma cidade espiritual do mal. Você é gente, quando vai desconstruindo aquela ideoplastia, né, que tá, é como se fosse alguém, você é carnaval, isso é fantasia, né? Então aquela fantasia foi se derretendo e virou um espírito com hanseníase. Aí ele fica assim, olha o que vocês fizeram comigo. Antes eu era temido pela minha aparência, agora eu vou sofrer compaixão. Não é melhor? Mas para ele não. Né? Para ele não. Eu preciso ser temido. Mas ele é um processo de auxílio. É uma obra de Filomeno de Miranda, eu não tenho o nome agora na mente. Então o processo é o mesmo. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre à medida que ele foi crescendo. Né? Vai fazer isso, vai estudar, né? Você vê aquelas crianças, aquelas pessoas assim, né? Ansiosas, angustiadas, de baixa autoestima. Claro que o psicólogo vai ver se não foi molestação sexual, não sofreu trauma de alguém. A psicologia é para isso. A psiquiatria vai ver se não tem nenhuma baixa produção daqueles hormônios, né? Que aí precisa da medicação para que o cérebro volte a produzir aquelas substâncias, os neurotransmissores. A ciência está aí para ajudar a gente. Mas quando a ciência não consegue ajudar, neste caso, que é um caso, né? Esse caso aqui é um caso de outras encarnações. Não tem psicólogo que dê jeito, psiquiatra que dê jeito, porque o objetivo do livro
é estudar casos com origens mediúnicas, né? Ou de outra encarnação. Cresce derrotado antes de qualquer luta. É aquela pessoa que todo mundo estuda para o vestibular. Como eu fazer um teste no trabalho, eu fui fazer um concurso, a moça estava no meu lado, nunca esqueço, a mão dela suave em bico, ela dizendo que ela saltar. Onde saiu Cajazeira, Castelo Branco. Eu digo, mas minha amiga, você estudou, você vai disputar igual a mim, no concurso do Banco do Brasil, tantos anos isso. Você estudou? Estudei, então você está disputando a vaga igual a mim, com todos, o ônibus era todo no mim. Ela entrou em pânico, se segurando, os outros do lado, se acalme. Ela pediu ponto na saída de Castelo Branco, soltou, e a gente gritando pela janela, pega o ônibus, criatura, volta. E ela, eu não vou conseguir. Minha mãe sempre que disse, no caso dela, né? Ela falou assim, minha mãe sempre disse que eu sou um inútil. Aí o psicólogo ajuda. O problema é ali. Mas se teve uma mãe que estimulou um pai, um outro, o trauma não foi feito nessa vida. O trauma, nesse caso, foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, na razão da delinquência viciosa a que se habituou no mundo. Então, quem se mistura com porcos, farelo come. Não é isso? Então, apraz-lhe não somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de vício. Veja que ele está lá, sozinho. Aí você vê aquela pessoa, sai do quarto, meu filho, vai para uma praia, vai para outro lugar, criatura, sempre sozinho, consigo mesmo. Ele não está sozinho não, Vivan. Ele está se nutrindo dos pensamentos dos companheiros que ele mantém, Ferreira, estreita sintonia. Não precisa estar dentro de casa dele, não. Porque a rádio mental dele, ó, sintonia com geração de onda, está lá, onde ele... Então ele está recebendo o apoio aqui de Laura, a irmã, né, a gente vai ver, da mãe e do próprio pai que se tornou espírita. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, né? Então aquela pessoa neurastênica, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, as convulsões, né? Que é uma característica da histeria, as mãos ficam duras, a pessoa fica lá, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Ninguém vai empregar ele assim, né? Ele tendo isso diariamente, né? Essas somatização, né? Essas perturbações da inteligência, ficar vagando, né? Aí Ivan passa um serviço para ele, aí daqui a pouco, aí, você vai fazer isso aqui, o funcionário, né? Daqui a pouco tá ele aéreo, né? Rapaz, aí Ivan, então você é todo aéreo, né? Não é assim que a gente chama? Você vive no mundo da lua. Eu lhe passei o serviço, você... Ô, doutor Ivan, seu Ivan, você não terminou, não? Rapaz, é bem... Daqui a pouco Ivan começa a falar, ele tem uma emoção mais forte, que para ele a sua sensibilização é muito aguda. Veja que no livro do Mensageiro, que a gente vai estudar, André Luiz sofreu o mesmo processo de sensibilização psíquica, é o mesmo termo. Ele precisava dilatar suas percepções. Então, o que é que a percepção dele está? Dilatada. Ele entra em contato com esses seres que eram seus parceiros, que não querem lhe fazer o mal, esses dois primeiro, né? Esses dois, né? Ele sofreu no mundo espiritual de hipnotizador cruel. Mas os dois espíritos que estavam lá, André Luiz falou, não estão fazendo mal a ele, não estão projetando, são amigos dele, que provavelmente vão querer, sai disso aí, cara. Uma de paciente espírita, é como qualquer encarnado. Vamos voltar a beber, meter a mão, ó. Vamos voltar isso aí. Eles viviam assim. Então, esses dois, eles acham que eu não estou fazendo mal a ele. Eu quero que ele volte para a gente voltar ao nosso bando, ao nosso meio. Assaltando, isso, inspirando. Nesses locais cheios aí, onde eu morava, ali perto do shopping de Cajazeira, ali tinha acidente direto, várias pessoas morreram ali na construção de Cajazeiras. Ficavam acidentes terríveis, cara. Muitos anos depois da mediúnica, alguns espíritos se comunicaram
Aí eu já frequentava a mediúnica, nem sonhava. Eles ficavam ali. Então se agrupavam aquilo ali, não sei porquê, porque não tinha condição nem de perguntar ainda. Apenas alguns para beber o sangue, falou assim mesmo. Não sei se espírito também de luz. O sangue das pessoas que se acidentavam. Onde hoje é em frente ao shopping Cajazeiras. Ficavam ali. Pessoas quebraram perna, gritavam, moravam na chácara São Lázaro, ao lado, que está até hoje lá. Sério? Então, oi? Ali era encruzilhada. Encruzilhada sempre acontece esses agrupamentos mesmo. Curvas, né? Acidentes mesmo. Então, até que isso é onde? Aqui em Cajazeiras? Frente ao shopping Cajazeira. Não tinha isso, é muito tempo, né? Bem atrás, no começo de Cajazeira. E depois que eu frequentei mediúnica, depois de muitos anos, eu ficava impressionado. Ali onde era eu estou perguntando, porque onde é o shopping? Onde é o shopping? Aquele terreno ali era do meu colega de trabalho, e ele vendeu e fizeram um shopping ali. Ali era um sítio. Sítio de Dr. Vasco Nunes Leal primeiro. Me empregou no polo petroquímico. Todos os dois já morreram, ele e a Assunção. Até o lado, foi assassinado no outro lado. Dr. Aderval, gerente industrial da Polial de Petroquímica. Compraram dois sítios juntos. E ainda tem que lembrar o outro elemento. Ali, durante alguns anos atrás, antes do shopping, era o sítio que era do meu colega. Mas se lembrar da história de Cajazeira, é uma fazenda que se utilizava o trabalho de escravizados. Eu venho para cá desde os 2 anos de idade, sem energia elétrica, vindo do Curuzu, minha mãe grávida, e era uma vergonha, sem marido. Então meu tio, que tinha chácara São Lázaro, botou eu e minha mãe. Então eu vi o primeiro bloco, a primeira estrada abrir de Cajazeiras. Um dos primeiros moradores daquela chácara onde hoje o shopping era professor Luiz, professor de inglês. Então, ali conheço muito a história, coisa. E engraçado que aquele sítio também, logo quando vocês disseram que ele foi todo reformado para fazer coisa de eventos. Inclusive, a formatura do meu filho foi ali, que eu aluguei ali para fazer a formatura dele. Aquele né? ao lado, Aí depois que ele vendeu para fazer o shopping. Aquele no lado, de eventos, que tem hoje também. Aquele do shopping mesmo. Aquilo ali foi construído. Inclusive, ia ficar uma coisa linda, né? Eles fizeram os 2 salões. Depois que ele vendeu para fazer o shopping, ali mesmo ia ser eventos grandes. Né? Teve mesmo. Alguns amigos trabalharam de segurança ali. Ali era um sítio que meu colega, da família Magna Vita, ele vendeu ali, na época, por 1 milhão, aquele terreno ali. As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Fim da reunião, ofereceu-se Aulos para acompanhar o rapaz doente até a casa. Agora é para ver a história. Medida essa que Clementino aprovou satisfeito, o guia do centro. Né? Veja que vai ao centro, né? Vai o guia, ao respeito, à hierarquia. É uma coisa sublime, sutil. Aulos é visitante. Aulos é um espírito que um dos integrantes pela espiritualização do Brasil. Aulos, o nome é fictício. Então, André Luiz e outros são 2 aprendizes, Hilário. Mas o rapaz está sendo atendido no centro espírita, onde Clementino aumentou. Então ele pergunta: posso acompanhar o benefício, aquele que veio à sua casa? Então ele autorizou, aprovou satisfeito. Isso é hierarquia. Respeito à hierarquia. Disciplina. Né? O moço parecia anestesiado e saiu aéreo, né? Como a gente diz no passado. Isso aí só vive aéreo, o pensamento no mundo da lua. Ele saiu assim. Depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, veja que foi protegendo ele, né? Atingimos singela casinha suburbana. Né? Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender, a mãe dele. Né? Américo, meu filho, graças a Deus, vejo-o de volta. Ele foi sozinho para o centro. A ternura materna vibrava iniludível naquela voz clara e reconfortante. E a genitora
conduziu, sem delonga, para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Um outro parceiro do crime, que nessa encarnação é irmão dele, de sangue. Isso aí não quer nada. Estava bêbado, soltando palavrão dentro de casa. Né? Fitando, disse preocupada, Márcio, né, o irmão dele, infelizmente, excedeu-se de novo. E por que reparar se a apatia do recém-chegado o ajuntou? Mas primeiro tratemos de acomodar você. Veja o que um espírito escolhe no mundo espiritual. A mulher não tem nada a ver com esse bando aí. Nem a outra. Ela pediu como meio de ajudá-los, porque é dando que se recebe. Não tem outro caminho. Como diz na prece Francisco de Assis. Sem eu dar, eu não vou receber. Então, ela veio a pedir. Aí vai cuidar primeiro. Um tá bêbado na sala, o outro chega aéreo, todo coisa. Imagina, desde os 7 anos ele é assim, entrando e saindo de médico. E ela vai cuidar dele já com a idade avançada. O moço não relutou, deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito em acanhado telheiro aos fundos. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Dormiu antes de sair do corpo, né? Então aqui é a emancipação da alma. Não nos pressentiu, porém, nem de longe. Ele continua aéreo, Ferreira. Os espíritos lá dele saem do corpo, não vê ninguém. Né? A alma está dopada. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, um outro quarto, né? A pequena distância, e rojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando. Ele sai do corpo e vai para o outro quarto dentro da casa. Se joga no pai. Né? Pai, estou sozinho. Quem me socorre? Tenho medo. Todo estudo aqui, Ivan, é para explicar a mediunidade dentro do lar. Ou a medianimidade, né? Já que aqui é um processo anímico, né? É um processo que ele sai do corpo, como todo mundo sai. Né? Então, que isso é comum. Ele está querendo dizer o quê? Isso é comum em todos os lados. Eu posso, às vezes, estar tão com problemas que eu saio do corpo e fico no meu quarto, tentando resolver o problema sentado dentro do corpo. Então, isso é muito comum, a depender do nível de problema que eu esteja passando, pagar conta, pagar energia, problema emocional. Eu não vou para mundo espírito, não vou para centro, não vou para nada. Fico sentado dentro do corpo, ou então discutindo com a mulher os 2 desdobramentos. Já vi isso aqui, muitos anos. A mulher saiu do corpo, ficou na janela, eu saio do corpo, às vezes veio no meu corpo. E o dela, desdobramento lúcido. Ela estava na janela e eu fiquei em pé, vendo meus 2 corpos, a gente conversando o problema que a gente foi dormir. Então é isso que ele vai explicar aqui. Né? Ele sai do corpo e foi conversar com o pai. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se ele estivesse ouvindo as queixas. O pai está acordado. O pai está acordado. Agora imagine essa situação, Ivan. O pai é espírita, a gente vai ver aqui. Claro que não sei se é um trabalhador nem nada. Não entra nesses detalhes. Aí o pai está bem. Daqui a pouco ele começa a sentir mal. Rapaz, começou... Alguém está reclamando, ele está ouvindo o queixo, ele não sabe, ele não está vendo, ele não é medividente, está ouvindo. Aí eu vou ligar para a Josi. Oh meu Deus, Josi, me ajude aí. Tem algum espírito obsessor terrível aqui do meu quarto. O obsessor é o filho dele. Que saiu, está dormindo no outro quarto. Que veio do centro espírita, que ele frequenta e orientou. Saiu e está lá. Aí o que Carmen falou. Imagine se todo mundo se lembrasse. Você acha que a América ia fazer o que com esse pai? Você sabe por que eu estou assim? Nessa situação? Por causa de você. Porque não é assim que a gente culpa o outro. É claro que ele não é santo. Mas eu entrei para o mundo do crime por causa de você. Foi você que me arregimentou. Agora como é que eu estou, seu infeliz? Então agora morra. Quer dizer, não podia acontecer isso aí? É bom não saber. Não é isso? Então, imagina se todo mundo se lembrasse aqui. Graças a Deus que há o esquecimento bem lembrado por Carlos. Aulus recomendou-lhes auscultar, né? Fazer uma auscultação, né? Como se fosse com um estetoscópio, a fronte, a testa
dispensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo. Ele está acordado, deitado, porque ele é paralítico e deve estar perto para dormir. Então André Luiz, né, foi orientado, já que ele tinha dilatado essas percepções, a penetrar na mente, não ficar na aura. Penetrar na mente requer um esforço. Quem não tem que usar aquele psicoscópio, quando é dado. Os espíritos superiores olham para Ivan, não vê a aura de Ivan, eles vão penetrar no conteúdo, na intenção de Ivan. André Luiz chega lá, eu sei que você veio procurar emprego, mas não veio pedir qualquer coisa. No gabinete do ministro, livro Nosso Lar. Você quer voltar a ser médico, mas você não tem condição. Ele fica amarelo, porque ele faz uma auscultação. Eu quero qualquer emprego. Não, você não quer. Você quer que eu lhe dê emprego de medicina, só que você não tem condição. Ele vai pegar a vassoura e o pano de chão e vai ser ajudante de limpeza. Então, ele vai escutar a mente. Não é a aura, é a mente. Conversando de si para consigo. O que é que ele está pensando? Vamos ver. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. É o que eu falei. Né? Eu vou ligar para Jôs, para Carmen e Ivan, para orar por mim, porque eu estou com obsessores terríveis. Eu estou cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dai-me forças para compreender-te à vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Ele está orando, pedindo ajuda. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza, quando nos avizinhamos da morte. É aquela prece comum que a gente faz, né? A gente está lá já paralítico. E de repente a mente está tranquila, aparece sentir essas sensações, como se alguém estivesse se queixando, né? Lhe inquietando. O coração, conforme cada um somatiza, uma falta de ar, o coração começa a bater mais rápido. Rapaz, isso é coisa espiritual. Porque eu estava bem agora. Eu estava bem. Não, eu sei que tem espírito, não sou vidente, não sou de mais tem. Então ele começou a pedir ajuda a Deus. Né? Ele está cercado de espíritos inquietos, coisa comum. Inclusive para todos nós que estamos aqui, espíritas. Muitas vezes eu devo ter feito isso aqui em casa. E quem sabe não era alguém de casa mesmo, que saiu do corpo e estava no outro lado. Ele estava em desdobramento, e eu acordar sem poder dormir, pensando que eu estou cercado de obsessores cruéis. Às vezes não é isso não. Às vezes é o próprio parente. Está aqui, saiu do corpo e está vindo. Por isso que disseram, Dalva, parente é a serpente. Não tem um ditado que diz aí? Não sei se está certo. E sob a influência do rapaz, filho dele, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. O homem, coitado, querendo dormir, começou a chorar. Eu estou cercado de obsessor, meu Deus do céu. Cercado de obsessor. O obsessor é o filho dele, cara, que não está querendo obsediar ele. Tudo bate na sensibilidade. Só quer pedindo ajuda. O que ele está explicando? Tudo está radicado à sensibilização psíquica. Está vendo? Por onde é que se processa isso? Pela mediunidade que todo mundo tem. Ele está pegando um lar, dizendo que isso é comum em todos os lares do planeta. Todos, sem exceção. Se radica pelo um sentido, que a gente está estudando nesse livro todo, que é o sentido que eu tenho, Dalva tem, todo mundo tem. Mediunidade. Ele não está vendo o filho, senão ele, meu filho, não está ouvindo as palavras, claro, mas ele está sentindo. Todo aquele que sente, Kardec, capítulo 14, todo aquele que sente, né, a influência dos espíritos é médium. Né? Então, é o que Kardec fala. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Achamos-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalho leve. Tá vendo aí, Carmen? Ele não liderou o bando? Mesmo paralítico, ele tem que trabalhar. Ele não pode deixar. Mas eu quero que o governo me encoste, porque eu sou paralítico. O governo não encostou ele. Ele tem que trabalhar, porque na outra encarnação, Dalva, ele tinha as duas perninhas. E o que ele utilizava? Ele invadia um sítio onde os operários passavam e ele assaltava. Agora, mesmo paralítico, vai trabalhar. É por isso que a gente não pode entrar em julgamento. Como é que essa criatura paralítica
E o governo não encostou. Não aposenta. E encostou outro que às vezes perdeu uma mão. Né? Então, a gente só vê, Josi, superfície. Tudo que eu vejo na televisão, no jornal, e às vezes entro em falatório, eu falando de mim, né? Aí depois eu, meu Deus do céu, eu estudo tanto. Eu só estou vendo superfície. É só superfície. Porque se a gente for mergulhar aqui, esse homem tem que trabalhar mesmo. Que é para aprender a ser honesto, a ser digno. Porque no passado ele usou as pernas dele para roubar e correr. Quando ele era saudável. Não estou dizendo que o governo... Foi muito ele. Então, cada caso é um caso, né? Não estou dizendo que o governo não tenha que encostar ninguém. Não, eu estou dizendo que ele correu, porque para soltar ele tinha que correr. E eu também não estou dizendo que uma pessoa que é paralítica não tenha que receber o dinheiro do governo. É óbvio que tem. Mas o que a gente tem que ver é o quê? Por que uns conseguem rápido, outros não conseguem? Né? É porque tem um bastidor espiritual que a gente não sabe. Então, entregue a aprovação e soledade, né? Começou a ler e a refletir com segurança. Isso é muito comum. Quem está com doença, a gente começa a ficar muito introspectivo e buscar ler, tentar compreender porque aquilo aconteceu com a gente. Apreendeu a verdade da reencarnação. Encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. O objetivo do Espiritismo. Sutilmente ele está dizendo: por que esse homem não foi curado? Levanta, caminha. Você é pai de 4 filhos, eu vou lhe curar. Peraí, vai fazer uma cirurgia espiritual, pega um machado, corta ele nas costas, ele vai voltar a andar. Cada caso é um caso. Tem gente que se recupera com as cirurgias espirituais. E por que esse não se recuperou? É porque ele está em plena recuperação moral. Se ele caminhar aqui, talvez ele caminhe, caia de novo. Porque ele vai ver que ele é pobre. E é a tendência, a predisposição que ele traz. Agora ele tem as pernas livres. Eu volto. Está lá no livro de Amélia Rodrigues, quando Jesus cura 3 pessoas. Depois vai chorar. Aí Simão só curou 3. O cego e o leproso e um outro lá. E está chorando. Simão, você sabe para onde foi o deficiente visual? Curado pelas ordens do meu pai. Ele foi identificar as pessoas a quem ele estendia as mãos. Ele foi buscar as pessoas a quem ele estendia as mãos e não davam nada. Mas ele conhece pela voz, só não podia ir atrás. Ele juntou pedras para atirar nas pessoas que não davam esmola a ele. Você sabe de onde foi o Hanseniano, Simão? O livro é Primícias do Reino, Divaldo Franco, Amélia Rodrigues. O Hanseniano, a primeira coisa que ele teve o corpo curado, ele foi para o bordel, Simão. Porque antes ele não podia transar com as pessoas, porque ele tinha lepra. Mas quando ele está curado, antes de ir para casa, ele foi para um bordel, Simão. Eu choro por eles, porque coisa pior para todos eles virá. Miséria. No futuro. É isso. Porque eles não aproveitaram. É isso aqui. Então, como é que fulano vem no centro e um se recupera e o outro não? A recuperação dele aqui, ele encontrou consolo e esperança, resignação e força para vencer a sua vida. Vai passar a vida inteira ali, chegando sempre na sua cadeirinha, mas vai encontrando força, esclarecimento. Eu não estou passando por isso à toa. Eu vou buscar um médico, eu vou buscar a ciência. Se eu tiver de me curar na medicina ou através de um passe ou de uma cirurgia, seja feita a vontade de Deus. Mas se não for, eu não abandono a casa, eu não abandono a fé, eu não fico com revolta, ele encontra resignação e força, consolo e esperança para continuar a sua prova que é áspera. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu, depois de ligeira pausa. Vou ler só esse trecho, né? Há 10 minutos. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, a esposa, não tinha nada a ver, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são os 4 rapazes de trato muito difícil. Então,
a mulher não tinha nada a ver. Veio com uma misericórdia divina. A gente vê isso no capítulo 14, a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela pediu para vir. A outra foi irmã dele, provavelmente honesta, Laura. Né? Viu o sofrimento do irmão no mundo espiritual. Pediu para vir com ele de novo. Embora ela tinha condição de dizer, eu não quero mais voltar com ele. Mas quem ama, sempre quer ajudar. Então ela pediu para vir. Agora os 4 rapazes é do bando. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Então, ele não entra em detalhe, mas... E Américo a gente já viu, né? Laura, que é a abnegada companheira dos dois, e o nosso Américo primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Então, quem é auxílio? Laura, que é a abnegada esposa, e a irmã dele, que foi a irmã dele em outra vida, que é um espírito tranquilo, que a gente vai ver no próximo encontro, ela saindo do corpo também para ajudar os dois. Hoje não dá mais tempo para a gente falar, a gente vai ver a condição espiritual dessa filha dele, que foi irmã dele no passado, que poderia dizer assim, eu não quero mais vir. Mas quem ama, e a gente às vezes aqui na Terra, Jesus, fica sem compreender. Como é que essa criatura nasceu desse homem? Como é que essa criatura tem o mesmo sangue desses 4 trastes? Como é que essa criatura tem? Os vizinhos ficam doidos. Rapaz, porque essa menina é tão boa, cara. Uma menina trabalhadora, honesta, não bebe, honesta. E como é que é irmão desses 4 trastes? É os bastidores do mundo espiritual. É quem ama. Quem ama. A gente só vê superfície. Tudo que a gente vê aí na TV, nos vizinhos, é só superfície. A profundidade, quem vê são os guias. Né? Por que aquela pessoa tão boa, tão honesta, tão digna, está numa família dessa? Pobre, ela pediu. Porque por muito amar. É claro que isso para ela vai ter um retorno imenso de luz espiritual. Se ela vencer a prova, né? Porque ela também não é um espírito puro. Só os puros não erram. Mas todo mundo está suscetível a errar. Dar uma coisa na cabeça e largar tudo. É bem profundo esses capítulos, né? Bem profundo. A gente faz muita... Porque ele pega coisas comuns do dia a dia. Eu acho André Luiz a linguagem fantástica por isso. Ele não pega coisas extraordinárias, raras de acontecer. É uma família que frequenta qualquer centro espírita, qualquer igreja evangélica, qualquer candomblé. Alguém que chega lá aéreo, tem crise. A mãe chega, já levei para o médico desde 7 anos. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu levei para o médico, vai para o psiquiatra, vai. Toma medicação, tem que perguntar. Toma. Né? Toma medicação, mas não tem jeito. E a gente vai lá, toma ali passe, né? É o nosso papel, né? Da água, a palestra, é a nossa contribuição. Para aliviar, carinho, né? Carinho. Mas a gente sempre reforça. Para aliviar, tem que fazer alguma coisa. Isso, claro, contribuindo. Bom, Mário. Junto. Mário, Liosso. já vivi isso, essa experiência. Tá vendo aí? Com uma irmã. Ivan conhece mais ou menos a história. É longa, não tem tempo para falar agora, mas eu já vivenciei isso. Essa história você está contando aí como que estivesse contando uma história da minha vida. É uma coisa do eu cotidiano. Eu vivenciei com a irmã. Hein? É uma coisa do cotidiano. Pode não ter acontecido, todas as famílias estão aqui. Mas a gente vê. Ela era assim, normal, daqui a pouco desencadeou um problema assim, que a menina fazia coisas e minha mãe levou ela para muitos lugares. Para muitos lugares e assim, deu uma amenizada, mas melhorar não melhorou. Está viva ainda? Não, já faleceu. Mas faleceu de morte natural, de doença mesmo. Mas ela, como espírito, está viva, né? Porque senão vai dizer, coitada, é o único espírito que morreu. O corpo, né? Que morreu foi o corpo. Isso, eu tô brincando. Tá sim, Sérgio. Inclusive até a irmã dela, a mais velha, eu tive com ela, foi na noite passada, com todas as duas. Depois eu vou contar pra Ivonete como foi. Tá vendo aí? Tá bom. Foi. É isso aí. Ó. Ele tem uma ligação direta. Nós fomos criados juntos e ele está bem conectado aí.
Isso. Então, meus amigos, hoje é terça, né? Sim. Vê se eu não estou aéreo também. Hoje é terça, né? Se eu tiver, já É sabe. terça. Orem por mim aí, viu? Então, agora só quinta-feira. Só quinta-feira. Então, vamos lá fazer nossa prece. Nosso pensamento, que já se encontrava elevado pelo objetivo ao qual nos reunimos, que é estudarmos o Evangelho de Jesus, estudarmos a faculdade mediúnica presente em todos nós, com respeito a todos aqueles irmãos, inclusive os contrários a esses estudos. Mas seguimos juntos os benfeitores espirituais, acolhendo aqueles que eles trazem até nós, para receber dessas orientações desta obra esclarecimentos e receber de nós o nosso carinho, o nosso calor magnético, o nosso afeto, porque a família de Deus se compõe de todos nós, porque Ele é o único Pai de todos nós. Então, que Jesus abençoe a essas entidades espirituais, nossas irmãs citadas por Ivonete e Ivan. Que Jesus envolva todos os irmãos que buscaram esses estudos, que eles possam ter recebido aquilo que nós recebemos, esclarecimento, compreensão, para lidarmos com as questões do nosso cotidiano, com as interferências do mundo espiritual, algumas tão boas, outras não tanto. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos conceda paz. Que assim seja. Boa noite para Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Que assim seja.